Henrique André, ao vivo nos Estados Unidos. Henrique, um dia importante. A Itatiaia vai transmitir o Botafogo hoje. Tem o Palmeiras logo mais à noite. O Mundial na sua reta final. E são os jogos finais da primeira fase, né, Henrique? Como é que tá a situação do Botafogo? Como está a situação do Palmeiras para se classificarem hoje, Henrique? Bom dia. Bom dia, Thiago. Queria primeiro fazer um agradecimento especial ao inventor do ar-condicionado, viu, Thiago? 32 graus aqui em Jersey City. Calor danado e aquele aviso no celular, né? De risco de calor severo, risco intenso. A gente vem se acostumando com isso por aqui. Ontem, durante o bastidores, este mesmo horário, tava frio e chovendo, Thiago. Então a gente tá se adaptando a esse tempo aqui, mas tá complicado. Mas a bola segue rolando por aqui nos Estados Unidos. Se você me permite, Thiago, antes, vamos falar dos jogos de ontem, porque teve uma polêmica durante o jogo do Real Madrid. Só vou passar os resultados aqui. A Juventus venceu o Wydad do Marrocos por 4-1, tá classificada. O Manchester City do Pep Guardiola, que tá fazendo história também, ao lado do Ramon Triplé, é o técnico com mais jogos em mundiais, são 10 jogos agora. City 6, Al Ain 0. O Al-Ahly, é isso mesmo? O Al Hilal, melhor dizendo. O Al Hilal empatou 0-0 com o Salzburgo. E no jogo do Real Madrid, 3-1 pro Real. Com menos um, Asensio foi expulso, mas o Real conseguiu essa vitória importante. Teve aquele gesto do Ramon Abate-Abel, o árbitro brasileiro fez um gesto de possível ato racista. Por quê? O Rüdiger do Real Madrid, ele disse que foi chamado de negro de mierda pelo Gustavo Cabral, jogador argentino que joga no time mexicano. Só que o argentino se defendeu e falou que não falou isso não. Teria chamado o Rüdiger de cagão de merda. Eu acho que a tradução a gente não precisa fazer, o nosso ouvinte já entendeu muito bem. O que acontece? Ele paralisou o jogo, a partida voltou. Eu estava conversando até agora com o nosso Emerson Almeida Ferreira, para saber qual que é o protocolo. E agora fica a cargo da FIFA apurar e depois ter a conclusão se aconteceu ou não, Thiago. Bom, vamos falar dos jogos de hoje. Você falou dos brasileiros em campo. A partir das 4 da tarde, o Botafogo encara a equipe do Atlético de Madrid. No mesmo horário, pelo mesmo grupo, teremos mais um jogo entre o Seattle Sounders e o PSG. Este jogo marcado também para as 4 da tarde lá em Seattle. E quem chega agora com a gente no Rádio Esportes é o Gregory, volante do Botafogo. E ele vai fazer uma promessa aí pro torcedor, hein? Botafogo não vai dar mole pro time espanhol, não. Vamos ouvi-lo. A gente sabe da dificuldade da partida, né? O clube da grandeza do Atlético de Madrid, a gente sabe das qualidades que eles têm, mas essa vantagem é mínima, a gente não vai entrar para perder. A gente tá concentrado para fazer uma partida muito sólida, defensivamente igual ou melhor do que contra o Paris Saint-Germain. Então a gente vai entrar para surpreendê-los, tentar ganhar a partida e sair com a classificação. Tá aí, ó. Lembrando que o Botafogo pode jogar por um empate que se classifica matematicamente. Agora, se o PSG ganhar do Seattle, e a gente espera que isso aconteça até pela fragilidade do time norte-americano, e também estamos falando do atual campeão da Liga dos Campeões, e o Atlético de Madrid vencer o Botafogo, para o Botafogo ficar fora do Mundial, vai ter que perder por 3 gols de diferença. Essa é a situação do clube carioca. Tá basicamente tranquilo, né, Thiago? Bom, até a bola rolar tudo é tranquilo, né, o Henrique André, que acompanha o Mundial de Clubes. O Botafogo, eu não diria tranquilo, acho que é uma situação confortável, mas em se tratando de Atlético de Madrid, né, que já fez grandes reviravoltas aí, a gente conhece o peso da camisa, o estilo do Simeone de jogar, expectativa de um grande jogo, vamos pra nessa, hein? A Itatiaia transmite a partir de 3h45 o Botafogo hoje, o Fogão em campo. O Edu Panzi, podendo perder até de 3-0. Aliás, esse Mundial de Clubes tem uma característica no regulamento que é polêmico, né? Em alguns grupos, por exemplo, times vão se enfrentar aí com 2-2, classificam os dois times, pode haver uma combinaçãozinha ali pra poder empurrar, por causa do River Plate, por exemplo, grupo do River. Mas, Edu, hoje é Botafogo, é o Atlético de Madrid, o Botafogo embaladaço depois da ótima vitória contra o Paris Saint-Germain, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, o Henrique, quem tá ligado com a gente. Cara, assim, você chega pra última rodada, às vezes um empate classificam os dois que vão se enfrentar.
Mas aí você tem que olhar pra frente, né? Se você termina em primeiro, quem que pode ser seu adversário? E em segundo também, porque a coisa pode apertar na fase de mata-mata de oitavas de final. E sobre o Botafogo, que vai jogar daqui a pouco, eu acho um jogo excelente pra desmistificar algumas coisas, Thiago. Por exemplo... O quê? Os times da Europa, na fase de grupos, estão tirando o pé, sabe que vão classificar, qual hora que o bicho pegar que nós vamos ver. O bicho pega nesse jogo. Porque o Atlético Madrid precisa vencer e precisa fazer diferença de gols. Então agora é a hora de ver se realmente os europeus estão encarando como amistosos a fase de grupo ou se realmente há um equilíbrio maior, há uma proximidade maior do que aquilo que a gente imaginava de futebol brasileiro, futebol europeu. Eu até acho que em determinado momento, os gigantões lá da Europa... Olha, é fase de grupos, a gente vai classificar, então vamos dar uma arrefecida aqui, na hora que tiver valendo mesmo, mata-mata, nós vamos jogar a Vera. Mas nesse caso de Botafogo e Atlético de Madrid não tem dessa não, já virou um mata-mata, sendo que o Botafogo tem a vantagem, por exemplo, de um empate contra o Atlético. Então, cara, é um jogo excelente pra gente tirar essa prova. Atlético de Madrid é um time forte, cheio de jogadores decisivos, de primeira prateleira do futebol mundial. Então, tô com a expectativa muito alta para esse jogo do Botafogo daqui a pouco. O Alexandre Simões, o Botafogo deu uma encorpada, né? Quando chegou o Renato, outro português no futebol brasileiro, chegou a ser contestado, muita gente chamando de professor Pardal. Agora, desses dois jogos, um time muito forte, muito compacto, o time do Botafogo, e segundo o Simeone já sabe que vai se preparar para o contragolpe, que é o tipo do jogo que o Atlético de Madrid gosta de praticar, na verdade. Será que vamos ter aquele jogo espelhado logo mais entre Botafogo e Atlético de Madrid? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Henrique, Edu, quem acompanha a gente. Eu acho que vai ser meio que um repeteco do jogo do Botafogo contra o PSG, a estratégia. O Botafogo manteve o time, os três volantes ali se saíram muito bem, Alan, Gregory e Marlon Freitas, tem velocidade na frente, porque o Igor Jesus, apesar de ser um centroavante, é um centroavante habilidoso e rápido, né? Habilidoso e rápido, e é essa situação, né? É interessante porque o Atlético de Madrid e o Porto, tá? Hoje seriam os dois únicos europeus fora das oitavas. Aliás, oitavas, Thiago, que tá com cara de Europa, Brasil. Dos 16 clubes que estariam classificados hoje, e a gente tem só 2 das 3 rodadas, são 10 europeus, 4 brasileiros. Os dois intrusos seriam River Plate e Inter Miami. Então, quer dizer, esse confronto Brasil-Europa, né, ele vai acontecer mais vezes, principalmente a partir das fases de mata-mata, mas a situação do Atlético de Madrid é muito complicada. O Botafogo ganhou força psicológica, moral com a vitória sobre o PSG, e você entrar em campo podendo... Porque a classificação do Botafogo é assim, se ele empatar, ele é o primeiro do grupo. Que ninguém imaginava numa chave que tem PSG e Atlético de Madrid. Era considerado, inclusive, a tarefa mais ingrata entre os 4 brasileiros. Se ele empata, ele é o primeiro. Agora, para classificar simplesmente, ele pode até perder por 2 gols de diferença. Então não é uma situação qualquer, é uma situação muito confortável para um jogo contra um Atlético de Madrid que tem um poderio ofensivo também, a gente não pode esquecer, um time que tem, por exemplo, Julián Álvares, que tem Griezmann, mas de toda forma é uma equipe que tem certa dificuldade quando encara esse tipo de tarefa. O Atlético de Madrid, nas mãos do Simeone, ele se destacou muito mais por um jogo sólido, um sistema defensivo coeso, do que propriamente por propor o jogo, por buscar resultados.